E aí, pessoal, estamos de volta, Plantão Enem ao vivo, o programa de quem quer se dar muito bem no Enem. Os temas que certamente vão cair nas provas, as dúvidas que você precisa tirar antes do exame. Todo sábado às 10 da manhã, especialmente para você, aqui na Rede Minas. Um programa realizado pela parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E além de assistir pela Rede Minas, você pode acompanhar o programa ao vivo também pela internet. E depois que o programa termina aqui na TV, a gente continua com mais meia hora de papo pela internet com a participação dos professores de 3 matérias. Vai ligando seu computador. E anote aí, gente, o telefone e o e-mail para mandar suas perguntas. Hoje nosso programa traz Física, Química e Matemática. Nossa, olha o peso, gente. Matérias fundamentais no Enem. Bom dia, professores. Bom dia. E, para começar o nosso papo, olha o vídeo de matemática que a gente preparou. Não é fácil definir ou classificar o que é matemática. Uns dizem que é uma linguagem, outros a consideram um ramo da filosofia. E ainda tem aqueles que a tratam como um conjunto de regras e técnicas formais. Mas o que não se pode discutir é que ela está presente em todos os cantos e tem uma participação fundamental em nossa vida moderna, mesmo que a gente não veja. Isso se reflete no Enem, onde podemos perceber que questões envolvendo conceitos matemáticos não estão restritas ao bloco reservado à matemática e suas tecnologias. No exame de 2011, por exemplo, no bloco de Ciências Humanas, encontramos a seguinte questão. Foi necessário analisar o gráfico e interpretar os dados para encontrar a resposta certa sobre o processo de formação de solos. É por isso que todo mundo precisa entender um pouco de matemática, e não só as pessoas que se preparam para áreas específicas. E aí, professor Paulo, matemática é uma linguagem, é uma filosofia? Não dá para negar, né, professor? A matemática está em tudo nessa vida. Está em todos os lugares. E esse problema da classificação da matemática é um problema clássico mesmo. Um problema que vem desde o tempo de Platão, da Grécia Antiga, tá? Então não dá para falar assim num programa de poucos minutos, né? Mas, só para acrescentar, teve um filósofo da ciência, né, Francis Bacon, que classificou as ciências, foi o primeiro a fazer uma classificação das ciências, colocou todas em ordem e ele separa a matemática dizendo que não pode colocar em nenhum daqueles outros lugares. Pronto. Então é uma coisa que realmente não tem uma definição, mas que aparece como, não só como ferramenta, né, mas como processo lógico, mental, filosófico, científico, bom, vai por aí afora. E no Enem, professor, como é que a matemática aparece no Enem? A gente viu, né, na matéria que ela é multidisciplinar, mas como que a matemática em si está presente na prova? Bom, tem a prova específica da matemática, né? São 45 questões do bloco Matemática e Tecnologias. É muita coisa. E além disso, tem os blocos de Física e Química, que carregam vários conceitos matemáticos envolvidos. O bloco de Ciências Humanas, da Natureza, né? Esse que mostrou aqui no vídeo, onde essa foi uma questão, mas tem as outras 2 ou 3 questões que envolvem análise de gráficos e outros dados, tabelas, que são matemática. O único lugar que não aparece muita questão de matemática, quase nenhuma, que eu não achei nenhuma mesmo, foi na parte de linguagem. Então está embutida na prova quase toda. Sim. A matemática. E as questões, elas sempre envolvem coisas do cotidiano ali do jovem, né, da pessoa que está prestando a prova. É isso? Aproximadamente, porque a matemática é abstrata. Então tem algumas questões, todas as questões têm um contexto, uma historinha, né, para começar a questão em si. Mas a questão mesmo ela pode ser reduzida a uma pequena pergunta. Então tem uma história que apresenta uns dados, em geral envolvido com alguma coisa da realidade, que pode ser da realidade imediata das pessoas ou um pouquinho mais afastada. Né? Por exemplo, no ano passado teve uma questão sobre a escala Richter de terremotos, que não é uma coisa comum no Brasil, né? A gente não tem essa vivência aqui comumente. Mas tem uma questão sobre isso. E tem outra questão muito mais diária, né, que é uma questão de olhar os reloginhos do aparelho que marca o consumo de energia. Então vai variando muito. E tem perguntas chegando pra gente, não tem, Rafa? Tem questão chegando aqui também. É do Roberto, lá de Caeté, ele coloca o seguinte: faço muita confusão com medidas de arcos e ângulos. Tem medidas em radianos, medidas em graus, comprimento de arco.
Você poderia esclarecer sobre isso, professor Paulo? Eu vou precisar fazer um desenhozinho. Vamos lá. Nossa lousa aqui. Rapidinho aqui. Você pode... Ok. Então nós temos aqui uma circunferência e eu desenhei aqui um ângulo. Então esse ângulo tem a medida tradicional, que é a medida em graus. Esse ângulo está associado a um arco de circunferência. O arco você pode medir o comprimento dele, que é dado numa unidade de medida, centímetros ou metros, ou você pode medir, digamos, a abertura do arco, que corresponde a esse ângulo. Tá? E você, veja, tem uma outra circunferência aqui, vermelha ao centro, Esse arco ele é menos comprido que esse, mas a abertura corresponde à mesma. Então a medida em graus é a medida dessa abertura. A medida em radianos, que não é bem uma medida, é um número, uma coisa que não é adimensional, você pega esse comprimento aqui e divide pelo raio da circunferência. Então isso que é o radianos. Então um arco que mede, digamos, π sobre 3 radianos, corresponde a um arco 60 graus. Então, esse arco menorzinho e esse maior tem essa medida, π sobre 3 radianos, que é a abertura. Mas o comprimento é diferente. Então é isso, o radianos é a divisão do comprimento pelo raio da circunferência. E você converte um para o outro usando uma regra de 3. É uma questão que pode aparecer no Enem, esse tipo de conversão. Tá? Tá respondido, né, Rafa? Tem mais perguntas chegando? Tem mais pergunta. O teorema mais famoso que conheço é o Teorema de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Pedro, de BH, está perguntando, professor. Bom, Pitágoras, ninguém sabe quem foi Pitágoras. Pode ser que nem tenha existido um Pitágoras. Pitágoras pode significar apenas o nome de uma categoria, de um ser que comandava uma certa sociedade. Mas eu acredito que existiu um Pitágoras, um ser humano, Pitágoras, que deve ter vivido em torno de 600 anos antes de Cristo. E ele conduzia uma escola, a escola pitagórica, uma comunidade, um agregado de indivíduos de alto nível, E eles trabalhavam com filosofia, e filosofia e matemática são coisas que andam juntas. Então eles viam a vida como número, e número, matemática. E daí nasceram vários teoremas, várias conclusões matemáticas, e o mais famoso é o Teorema de Pitágoras. Alguma dica para o aluno sobre o Teorema de Pitágoras, professor? Ele aparece sempre na prova. Esse ano passado não apareceu uma questão específica envolvendo, não. Mas no ano retrasado houve uma questão que podia ser resolvida usando relação entre ângulos, senos e cossenos, entre medidas do triângulo retângulo, as relações métricas, ou envolvendo o Teorema de Pitágoras. Então não aparece, ele está embutido. Posso dar um palpite aí? Então, a física também utiliza muito da matemática, Então, nesse exemplo que você acabou de colocar aí, sobre a relação de ângulo e de arco, tem um experimento famoso, do Eratóstenes, é um grego antes de Cristo, que tentou medir o raio da Terra através de sombras, de hastes verticais colocadas na superfície da Terra. E então, através da sombra, que usa a relação do triângulo retângulo também, e através da sombra ele pôde medir o raio da Terra através dessa relação que você mostrou aí, Com uma aproximação muito do boa, arco dividido pelo raio que dá o ângulo, E com uma aproximação muito boa, Muito boa. Ele chegou comparável com as medidas que atuais. são feitas atualmente. Professora, a química também usa muito da matemática e vice-versa? Como é que é isso? A química usa muito da matemática, mas não especificamente da geometria, Usa mais a álgebra, no ensino médio, No ensino médio, Porque a geometria está na forma das moléculas, Ah, sim. Mas é uma coisa mais avançada. No ensino médio não usa. Usa cálculos bem simples, que é a proporção direta, E balanceamento de equações. Balanceamento de equações tem algumas que podem ser resolvidas só pela matemática, Mas essas, em geral, não são cobradas. São cobradas as que envolve mais, a gente chama de um acerto por tentativa, que é a contagem do número de átomos antes e depois das reações.
A matemática que é utilizada na química no ensino médio é bem básica mesmo, é bem tranquilo, embora os meninos não achem isso muito fácil. Então, por isso que exige que os meninos façam exercícios, né, para poder dominar bem. Embora seja básica, ela é associada a um contexto diferente, né, e causa um estranhamento. Sim. Professor, vamos lá. tem uma pergunta aqui que parece ser uma questão do nosso dia a dia. A Adriana, daqui de BH, está perguntando. Em algumas faturas para pagamento aparece a frase reservado ao fisco, seguida de uma sequência de números e letras. Disseram-me que estes números e letras representam um número em hexadecimal. Descobri que isto é uma base numérica e que funciona como sistema decimal que usamos. Você pode explicar isso melhor para ela, professor? Sim, o sistema decimal que usamos, o número carrega o seu valor em relação à base 10, ou seja... Gente, vocês vão perdoar, mas se eu fizer o desenho... Fica mais fácil, né? Fica mais fácil aqui do que... Isso nós usamos. Hã? Isso a gente usa, né? Sistema decimal. Logaritmo. Você pode ir para mim aqui a Vamos canetinha? lá, professor. Só botar de novo agora. Então, quando você escreve... Deixa eu só colocar aqui. Quando você escreve, tá visível aqui? 1, 2, 3. Então, 3 está na casa da unidade, 2 está na casa das dezenas e 1 está na casa das centenas. Então, é 3 mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, mais 1 vezes 10 ao quadrado. Então, isso significa a base 10. E qualquer outro número pode ser usado como base. Então, no caso do que ela falou, a gente usa... aqui é a base 10, né? A gente usa... Hexadecimal é o que nós chamamos de base 16. Então, a posição dos números vai ser contada em relação a 16. Então, aqui é a casa da unidade, aqui vai ser 2 vezes 16, e aqui vai ser 1 vezes 16, como é que é? Ao quadrado. Então, esse número aqui ele é muito maior do que o número da base 10. E as letras é porque, para escrever em base 10, a gente usa 10 símbolos, de 0 a 9. Agora, na base 16, você tem até 16, né? Tem que ser 16 símbolos. Vai de 0 a 9 e depois tem que acrescentar de 10 a 15. Aí usa-se as letras A, B, C, D, E e F. Então, por exemplo, só para finalizar aqui, o número A1. Então, A é o primeiro, A representa 10. Então, esse número aqui é 10 vezes 16 mais 1. Tá explicado? Está explicado? Tá explicado, Adriana. E é uma questão também, não tem aparecido no Enem esse tipo de colocação, mas pode ter uma questão envolvendo isso. Mas não se preocupe, se aparecer uma questão dessa no Enem, ela vai aparecer com o contexto e com a explicação do que está sendo feito. E pode acontecer numa situação, dando um exemplo assim, como essa que ela colocou, num exemplo do dia a dia, né? Uma questão que... Pode colocar um númerozinho desse, explicar o que vai ser feito e pedir para achar a representação decimal desse número. Uhum. Perfeito. Entendeu? Isso é possível. Temos mais questões aí, Rafa? Temos sim. O Thiago tá querendo que o professor fale um pouquinho mais sobre a questão que apareceu no VT. Foi dito que não é fácil definir o que é matemática. Ele queria que o professor falasse um pouquinho mais no disso. No VT aparece uma questão que... Bom, não tem a imagem dele aqui, né? Que tem uma distribuição de profundidade de solo. Sim. E quantidade de chuva, né, de queda pluviométrica no local, e os gráficos indicam isso. O gráfico indica a profundidade do solo, a parte da rocha, eu acho que é isso mesmo, um vale com água, e tem um gráfico que indica a quantidade de chuva do local. E a questão envolve isso com a descrição de qual solo pertence a qual latitude do planeta. Tá? Então o aluno tem que saber mais um pouco de conteúdo, ele tem que conhecer a ideia de que numa região tropical você tem um índice pluviométrico maior, um solo mais permeável, numa região desértica tem um índice pluviométrico menor, um solo mais duro. Então, usando essas coisas em conjunto, com o gráfico, ele vai dizer em qual parte, aí não lembro qual é a pergunta para falar a verdade, mas ele vai dizer em qual parte está lá no tropical, por exemplo, vai dizer, o tropical está aqui, tem uma chuva maior e tem um solo mais profundo. Então, essa que é a ligação da matemática com a geografia, né? No caso. A leitura do gráfico. A leitura do gráfico e com a geografia. Porque eu achei curioso que essa informação sobre
sobre a latitude não está explícita na questão. Então, se ele não conhece esse conhecimento básico da geografia, ele não consegue resolver a questão. E, professor, a geometria na prova do Enem, como é que ela pode ser cobrada? De que forma que ela aparece? Ela aparece de vários contextos. Ela aparece, por exemplo, apenas uma figura para identificar a forma, igual do Enem do ano passado, aparece uma sombrinha, ou aparece uma questão envolvendo uma ideia de formatos de pirâmide e cubos, ou ela pode aparecer como... Não tem aparecido muita questão de geometria no Enem. Uma questão de volume que apareceu uma vez, acho que foi retrasado, era uma questão de volume, mas eles colocavam a fórmula do volume. Sim. Então o aluno só tinha que saber aplicar aquilo no contexto que estava sendo colocado. Tá? E pode parecer uma questão simples de geometria plana, igual tem nessa prova aqui no ano passado, tem um triângulo num contexto, você analisa as relações métricas e acha a resposta. Não é muito complicado, não. E, professor, no caso, né, o aluno tem que saber alguma fórmula, você citou aí a do volume, né? Tem alguma outra fórmula que ele tem que saber? Fórmulas? A questão, por exemplo, um triângulo tem 180 graus, todo triângulo tem 180 graus, a soma dos ângulos. Tem alguma outra dica que teria na geometria que ajudaria o aluno a fazer essa prova? Bom, a dica é, ele tem que ter na cabeça o conhecimento todo que é apresentado no ensino médio. Todos aqueles conteúdos ele tem que ter na cabeça. Mas ele tem que focar na aplicação. Qualquer fórmula e qualquer conhecimento um pouco mais, assim, menos comum, que ele pode não lembrar, de certa forma está apresentado na prova. Mas esses conhecimentos mais básicos, tipo teorema de Pitágoras, relações de seno e cosseno, a relação da soma dos ângulos internos de um triângulo, ou mesmo essa que eu falei aqui da conversão de ângulos para radianos, e isso ele tem que saber, isso dificilmente vai estar apresentado na prova. O básico ele tem que saber. As provas do Enem, elas não vão cobrar questões só de memorização, né? Sempre é de interpretação da própria questão. Né? Isso a gente tem visto, as pessoas que são responsáveis pelo Enem têm dito isso, né? Claramente, quando nos documentos tem isso, né? Então, as questões não vão cobrar só memorização, então não é bem de fórmulas, né? A Lohane, lá de Uberlândia, ela coloca uma pergunta que acho que vale para todas as matérias, mas dessa vez específica para matemática. Alguma dica de como organizar o tempo para solucionar todas as questões da prova? Essa já é repetida. Como é que eu começo? Já aparece nos programas. Aquela velha história, a pessoa ela vai lendo as questões e vai marcando automaticamente as que ela sabe, de cara. Né? Primeiro resolve as que certeza. Essa prova é uma prova de resistência. É uma prova longa, né? Uma prova de resistência. Né? Não vamos discutir isso aqui que não faz sentido, mas é uma prova de resistência. Então ela faz assim, ela percorre tudo e faz tudo primeiro. Ela sabe. Depois ela volta. Tem que marcar, né? E ela pode, se ela tiver bem treinada, ela pode marcar durante a leitura aquelas que ela tem mais ou menos certeza que sabe fazer, mas que vai demandar um pouquinho mais de tempo. Então ela vai marcando as que ela... Então depois na segunda rodada ela faz aquelas que ela marcou, que vão gastar um pouquinho mais de tempo. E na terceira rodada ela faz as que ela tem mais dificuldade, assim por diante. Vai filtrando a prova. É uma forma de organizar, né? E tem mais perguntas chegando. A Poliana diz assim: em muitas pesquisas que aparecem nos jornais fala-se em média. Por exemplo, o volume de veículos que trafegam por dia pela ponte Rio-Niterói é estimado em cerca de 140 mil. Ou seja, a média de veículos que passa pela ponte é de 140 mil por dia. Isso quer dizer que todo dia passam 140 mil veículos por lá? Não necessariamente. Num dia podem passar 300 mil, eu acho pouco provável, mas digamos um exemplo. Num dia pode passar 300 mil e no outro dia pode passar 50 mil. E aí a média você soma esses dois valores e divide pela quantidade de dias, né? Por exemplo, 2 dias, 300 mais 50, 350 dividido por 2, 170 e alguma coisa aí, né? Então a média ela vai colocar desse jeito, ela pega um certo período, ela conta a quantidade de veículos que passa naqueles dias e divide pela quantidade de dias. Então é uma medida usada em estatística que não sozinha ela não dá muita informação. É preciso de outras medidas. Esse é um tipo de assunto que não estava em voga alguns anos atrás, mas hoje em dia ele está presente em todos os livros, já começa no ensino fundamental. Então tem algumas medidas básicas de estatística, tipo média, mediana e moda, que eu não vou falar aqui, né, quais são, né, que juntas vão permitir interpretar algum fenômeno, do tipo essa coisa da ponte Rio-Niterói. E essa é uma questão que tem sido constante no Enem.
frequência, média, mediana e moda são temas que são constantemente cobrados no Enem. Na prova de matemática desse ano passado, eu contei umas 3 ou 4 questões envolvendo esses conceitos. Tá? De matemática. E nas outras provas, costumam aparecer também questões envolvendo esses conceitos. Então, que o aluno estude com cuidado essas definições, o que é média, o que é mediana, o que é moda, o que é frequência. E... Aqui na física tem uma questão mais ou menos semelhante também, que envolve uma liga de estanho e chumbo, que é usada em soldas, né, de eletricidade, e que você tem que verificar qual que é a média de cada uma, né? Então, tantos por cento de chumbo, tantos por cento de estanho. Né? Então, qual que é o total que vai ser considerado para você calcular uma densidade daquela liga, né? Então, usa também o mesmo conceito, né? Muito E que a interessante. gente acha essa questão, a turma da química acha que é de química, né? Ou é da física ou é da matemática também. A matemática traz como a ferramenta, né? Nesse caso, ela aparece como uma ferramenta numa daquelas classificações possíveis da matemática. Muito legal. A gente continua daqui a pouquinho, porque é hora do intervalo, gente. Mas antes, o professor Paulo vai dar uma dica para ajudar a estudar matemática. Qual seria, professor? A dica? Isso. A dica só tem a que eu vou repetir até o dia que eu desencarnar. É sentar e resolver problema. Concentrar e não ter medo do problema. Se não conseguiu fazer o problema em meia hora, faz em 1 hora. Mas não desistir. Persistência. Então é isso, pessoal. Você aí de casa, liga pra gente, passa um e-mail. Não fique com dúvidas pra hora da prova. A gente já volta.